Em 1949, os Estados Unidos criaram a maior aliança militar da história. Em 2025, essa mesma aliança começou a ser tratada dentro da política americana como um problema. E se eu te dissesse que hoje existem planos reais dentro dos Estados Unidos para reduzir drasticamente ou até abandonar a OTAN? Isso não é teoria da conspiração, não é internet, é debate oficial em campanhas, no Congresso e dentro do próprio Pentágono. Se isso acontecer, o mundo não entra apenas numa nova fase, ele entra numa nova era geopolítica, porque sem os Estados Unidos, a OTAN simplesmente deixa de existir como força dominante. Hoje você vai entender por que os Estados Unidos estão questionando a aliança, o que ganham com isso, quem perde e por que isso pode mudar o equilíbrio global por décadas. A OTAN nasce em 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial. A lógica era simples: se um país membro fosse atacado, todos responderiam juntos. Era uma muralha coletiva contra a União Soviética. Mas desde o primeiro dia, os Estados Unidos sempre foram o motor da OTAN. Eles fornecem a maior parte do dinheiro, da tecnologia, das tropas e praticamente toda a capacidade nuclear estratégica da aliança. Hoje, os Estados Unidos bancam cerca de 70% dos gastos militares totais da OTAN. Na prática, sem os Estados Unidos, a OTAN não é uma superpotência militar. É um grupo de países bem armados, mas fragmentados. E isso nunca foi problema, até agora. Nos últimos anos, algo mudou dentro da política americana. A pergunta que começou a ganhar força foi direta: por que os Estados Unidos continuam bancando a segurança da Europa enquanto enfrentam dívida recorde, inflação e competição direta com a China? Donald Trump foi o primeiro grande líder a dizer isso em voz alta, afirmando que se outros países não pagam sua parte, os Estados Unidos não deveriam defendê-los. Mas isso não ficou restrito a ele. Hoje, setores tanto republicanos quanto democratas discutem reduzir compromissos externos, focar em interesses nacionais e redirecionar recursos para a Ásia, especialmente contra a China. Para parte da elite americana, a OTAN virou uma aliança do século XX tentando resolver problemas do século XXI. E isso gera uma pergunta perigosa. Os Estados Unidos ainda precisam da OTAN ou a OTAN precisa mais dos Estados Unidos? Agora vamos falar de números. Os Estados Unidos gastam mais de 800 bilhões de dólares por ano em defesa. Uma parte enorme disso sustenta bases militares na Europa, tropas permanentes, sistemas antimísseis e toda a logística da OTAN. Enquanto isso, vários países europeus passaram décadas gastando abaixo do mínimo recomendado em defesa. Na prática, os Estados Unidos pagavam, a Europa se beneficiava e o equilíbrio político interno americano começou a rachar. Para muitos eleitores, especialmente após crises econômicas e aumento do custo de vida, a pergunta virou simples: por que estamos defendendo países ricos que poderiam se defender sozinhos? Esse argumento deixou de ser radical, virou mainstream, e isso muda tudo. Agora vem a parte mais séria. Se os Estados Unidos se retirassem da OTAN, mesmo parcialmente, 3 coisas aconteceriam quase imediatamente. Primeiro, a Europa teria que se rearmar em escala massiva. Países como Alemanha, França e Reino Unido precisariam multiplicar seus gastos militares, mas construir poder militar real leva décadas, não anos. Segundo, a Rússia ganharia espaço geopolítico, não necessariamente por guerra direta, mas por influência, pressão política e econômica sobre países do leste europeu. Sem o guarda-chuva americano, a lógica de dissuasão muda completamente. Terceiro, o mundo entraria em uma era multipolar mais instável. Em vez de um bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos, teríamos vários polos disputando espaço de poder. Mais competição, mais incerteza e menos previsibilidade. E em geopolítica, previsibilidade é estabilidade. Isso significa que a OTAN acabaria? Não necessariamente. Mesmo que os Estados Unidos não saiam formalmente da aliança, só o fato de ameaçarem reduzir seu compromisso já muda completamente o comportamento dos aliados. Países começam a buscar acordos próprios, investir em defesa independente e repensar alianças históricas. Ou seja, a OTAN pode não acabar oficialmente, mas pode deixar de ser o que sempre foi.
Não mais uma aliança liderada pelos Estados Unidos, mas um bloco europeu tentando sobreviver em um mundo mais agressivo. Isso não é colapso instantâneo, é erosão lenta, e erosão estratégica costuma ser ainda mais perigosa. Talvez você esteja pensando que isso é problema da Europa e dos Estados Unidos, mas não é. Se a OTAN enfraquece, o sistema de alianças globais enfraquece. A ordem internacional baseada em regras perde força e disputas regionais ficam mais propensas a escalar. Além disso, os Estados Unidos podem redirecionar seu foco total para a Ásia, intensificando tensões com a China. Ou seja, menos estabilidade na Europa, mais tensão no Pacífico e um mundo muito mais imprevisível. E isso não é sobre a OTAN, é sobre quem dita as regras do século XXI. Os Estados Unidos não saíram da OTAN, mas pela primeira vez desde 1949, eles estão seriamente perguntando se essa aliança ainda serve aos seus interesses. E só essa pergunta já é suficiente para abalar todo o sistema. Porque impérios não caem quando perdem guerras, eles caem quando param de sustentar alianças. O futuro da OTAN não depende apenas da Europa, nem só dos Estados Unidos. Depende de algo muito mais instável, a política interna americana. E quando isso muda, o mundo inteiro sente.